todo mundo sabe quem é Boris Casoy. Mas como começou essa história? Quando você era criança, você já pensava em ser um jornalista? Como é que essa coisa toda aconteceu na sua vida? Olha, eu era um menino muito magro, embora ninguém acredite. Tive doenças, aí eu tive uma nefrite, que era uma inflamação renal, e que era produzida, depois se descobriu que era um problema das amígdalas, foram extirpadas, a doença acabou. E eu tive uma dificuldade de locomoção porque eu tive também poliomielite. Eu e a minha irmã gêmea, há 1 ano de idade, tivemos paralisia infantil e a minha mobilidade era mínima. Eu era praticamente um saci. Eu conseguia ficar de pé nas 2 pernas graças a um aparelho. O aparelho era uma bota com 2 ferros que subiam até praticamente a virilha e sustentavam a minha perna, no caso a minha perna direita. Então eu era um menino que ficava muito em casa, que passou grandes períodos na cama, esse período de nefrite, e eu gostava. Qual era a distração de um menino de 5, 6 anos? Eu lia mal, eu ouvia rádio. Eu me apaixonei pelo rádio. Eu brinco porque aos 4 anos eu tenho essa memória. Eu me lembro que eu fiquei muito curioso porque eu vi um rádio funcionando e eu quis saber o que tinha dentro do rádio. Cadê aquele homem que estava falando? Aí me diziam, não, tem um japonês aí dentro, porque o japonês é pequeno e ele fica aí dentro. Agora eu tenho certeza que existe esse japonês dentro do rádio. Naquela época eu tinha dúvidas. E o rádio passou a ser a minha paixão. Eu acompanhava, sabia quem eram os artistas. Veja, era um rádio de 1946, 47, 48. Não havia televisão. A televisão no Brasil é de 1950. Então, o único eletrônico, além do que a gente chamava de vitrola, que te trazia som, era o rádio. O rádio trazia novela juvenil e tal. Então, a minha primeira paixão foi o rádio. Em seguida, quando eu fiquei um pouco mais velho, o meu pai tinha dificuldade visual. E ele não conseguia ler jornal. Então ele trazia o Estadão e trazia a Gazeta. Eram os 2 grandes jornais da época. Ele me dava o jornal, eu deitava no chão. O jornal era muito grande para mim. E lia os títulos para ele. E ele me dizia, lê esse. Não, pula esse. Vira a página. E eu lia com muito orgulho de prestar aquele serviço. Então, e ele me ensinava, eu perguntava para ele. Eu me lembro na Segunda Guerra Mundial, eu me lembro de uma correção que ele me fez. Eu chamei o Eisenhower, que era o comandante supremo das Forças Aliadas, de Enchover. Ele falou, não é Enchover, é Eisenhower. Como é que é? E aí ele me explicava a guerra e tal. Eu desenvolvi um veio jornalístico. Agora, o meu primeiro veio de trabalho foi no esporte, porque depois eu operei nos Estados Unidos, passei a andar, mancando um pouco, mas passei a jogar futebol. A outra paixão minha foi o esporte. O esporte, muito mais que o esporte, o futebol. E o meu sonho era trabalhar em rádio, em jornalismo e dentro do jornalismo, futebol. Foi o que eu fiz. Comecei trabalhando numa rádio que não existe mais, que é a Piratininga. Era PRB6, Rádio Piratininga. A Rádio Piratininga transmitia sábado e domingo corrida de cavalo, turf. E eu dava os resultados do futebol. Fiz um teste e ganhei o concurso. Então, aos 15 anos, 15 para 16, eu fui trabalhar na Rádio Piratininga.
fazendo esse plantão esportivo dentro da tarde turfística. Que coisa. E daí eu conheci gente, fui para uma rádio da comunidade japonesa, que era a Rádio Santo Amaro, comecei a transmitir futebol na PAN, trabalhei com o Fiore. Você era narrador? Narrador. Olha que Narrador. Um narrador. Hoje não dá mais, né? Mas era narrador. Enfim, eu achava que o meu caminho jornalístico ia ser o esporte. A vida foi me desviando, foi me encaminhando. E aí, Flávio, eu tenho um orgulho da minha carreira, porque eu acabei, por consequência de fatos que foram acontecendo, eu fiz jornalismo falado, rádio, televisão, impresso, fui editor-chefe da Folha de São Paulo e agora estou fazendo internet. Então eu fechei um ciclo. Você também fechou. Também. Então são raras as pessoas que fizeram tudo. E eu gosto do que eu faço. Eu faço jornalismo com muito prazer, com muito gosto.